Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a integral definida de π sobre 6 a π sobre 3 de um produto de 1 menos cosseno de θ pela cossecante ao quadrado de θ. Nessa integral nós vamos utilizar identidades trigonométricas. Vamos lá. Nós vamos começar resolvendo o produto. Então, eu tenho π sobre 6 a π sobre 3 da nossa integral de 1 menos cosseno de θ vezes cossecante ao quadrado de θ. Então, nós vamos resolver ou desenvolver, né? Fazer aqui o princípio. Fazer a multiplicação termo a termo. Então, ficaremos com a integral de π sobre 6 até π sobre 3 de cossecante ao quadrado de θ menos cosseno de θ vezes cossecante ao quadrado de θ dθ. O que nós vamos fazer agora é separar essas integrais. A cossecante ao quadrado de θ é uma integral direta, cujo resultado é menos cotangente de θ. Já cosseno θ vezes cossecante de θ, essa não tem um resultado direto. Então, nós vamos mexer nesse produto e tentar reescrever, a partir desse produto, uma integral que seja direta. Nós vamos usar a identidade cossecante de θ é 1 sobre seno de θ. Então, cossecante ao quadrado, nós poderemos escrever como 1 ao quadrado, que é 1, e seno ao quadrado de θ. Então, nesse produto, cosseno de θ pela cossecante ao quadrado de θ, nós vamos manter o cosseno de θ e substituir a cossecante ao quadrado de θ pela igualdade 1 sobre seno ao quadrado de θ. Como eu tenho aqui no denominador o seno ao quadrado de θ, eu vou escrever um desses termos do denominador sobre o cosseno de θ, ficando então cosseno de θ sobre seno θ, vezes 1 sobre seno de θ. Então, eu mantive a igualdade, eu tenho aqui seno de θ ao quadrado, então, nesse produto, o seno de θ vezes o seno de θ está no denominador, mantendo, então, o seno ao quadrado. E volto com as identidades trigonométricas, lembrando que cosseno θ sobre seno θ é a cotangente de θ. Então, cotangente de θ é a mesma coisa que o cosseno de θ sobre o seno de θ. Dessa forma, nós teremos, no lugar desse produto, nós podemos escrever, então, cotangente de θ e voltar o termo 1 sobre seno de θ para cossecante de θ. Qual é o objetivo? Cotangente de θ vezes cossecante de θ é um produto cuja integral é direta. Então, dessa forma, a gente vai conseguir integrar todos os termos que nós queremos. Então, voltando lá para o nosso integral, nós vamos ter a integral definida de π sobre 6 a π sobre 3 de cossecante ao quadrado de θ, que é direta, menos, no lugar desse produto, nós desenvolvemos e chegamos em cotangente de θ vezes cossecante de θ dθ. Aqui nós temos uma subtração que pode ser separada, então, ou podemos resolver direto, né? A integral de cossecante
ao quadrado de θ vai nos dar menos cotangente de θ. O menos que eu tenho aqui no nosso integral e a cotangente de θ vezes a cossecante, o resultado é menos cossecante de θ. Então, esse termo definido de π sobre 6 a π sobre 3. Então, tirando aqui o parêntese, nós vamos ter menos cotangente de θ mais cossecante de θ definida de π sobre 3, perdão, π sobre 6 a π sobre 3. Então, agora a gente vai ter que calcular a cotangente de π sobre 3 e cossecante de π sobre 3, o mesmo para π sobre 6. Então, vamos ver como fazer isso. Como que a gente vai calcular essas funções trigonométricas? Então, a gente precisa de cotangente de π sobre 6, cotangente de π sobre 3. Então, vamos começar com a cotangente. Cotangente é o inverso da tangente. Cuidado para não confundir inverso com função inversa. Então, cotangente de θ é 1 sobre tangente de θ. Então, na hora de escrever cotangente de π sobre 6, primeira coisa, relembrando aqui os arcos e as medidas de radianos e de graus. π sobre 6 radiano corresponde a 30 graus, que é 180 dividido por 6. Então, a cotangente de π sobre 6 é a mesma coisa que a cotangente de 30. Então, para calcular a cotangente de 30, o que nós vamos fazer? 1 sobre tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, teremos 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Pela divisão de fração, conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, teremos aqui 3 sobre raiz de 3. Esse é o resultado da cotangente de 30 graus, ou de π sobre 6. Para a cotangente de π sobre 3 corresponde a 60 graus. Então, cotangente de 60 vai ser igual a 1 sobre a tangente de 60, que é 1 sobre raiz de 3, que é a tangente de 60. Então, vamos manter então esse resultado, 1 sobre raiz de 3. Agora, a gente vai precisar calcular a cossecante também desses resultados, a cossecante de π sobre 6 e π sobre 3, que é o que a gente precisa usar lá no cálculo da nossa integral definida. Então, vamos passar para a cossecante. Cossecante de θ é 1 sobre seno de θ. Então, a cossecante de π sobre 6 é 1 sobre o seno de π sobre 6, que é 1 sobre seno de 30 graus. O seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Teremos, então, 2 sobre raiz de 3. Seguindo um processo semelhante para a cossecante de π sobre 3, vai ficar 1 sobre o seno de π sobre 3, 1 sobre o seno de 60. Seno de 60 é meio, então 1 sobre meio. 1 sobre meio. Mesma coisa, conserva, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, teremos aqui 2. Então, esses são os resultados que nós vamos precisar para calcular a nossa integral definida. Então, vamos voltar lá para a nossa integral definida.
Então, vamos lá. Vou precisar, então, para o cálculo dessa integral definida, menos a cotangente de π sobre 3, que nós já calculamos, mais a cossecante de π sobre 3. Então, menos cotangente de π sobre 3, mais cossecante também de π sobre 3. Que esse vai me dar o valor da integral no limite superior. Menos, agora nós vamos fazer a mesma coisa para o π sobre 6. Menos a cotangente de π sobre 6, mais a cossecante de π sobre 6. Utilizando os resultados que nós já calculamos, teremos então menos 1 sobre raiz de 3, mais a cossecante, que é 2 sobre raiz de 3. Tirando aqui os parênteses, teremos mais a cotangente de π sobre 6, que ficou 3 sobre raiz de 3, e menos a cossecante de π sobre 6, que vai nos dar 2, ok? Então, eu tenho aqui os termos sobre raiz de 3, mesmo denominador. Então, vou manter o denominador, que é raiz de 3. E vou operar os numeradores. Menos 1 mais 2 mais 3, então vou ter 4 sobre raiz de 3 menos 2. Esse vai ser o resultado da nossa integral definida. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Até a próxima!